Vocês não vão acreditar no que aconteceu quando minha própria mãe subiu no banco das testemunhas e disse que eu era uma mãe incompetente. O que o juiz fez depois disso me deixou completamente sem palavras. Meu nome é Amanda. Tenho 35 anos. E nunca imaginei que um dia estaria sentada numa vara de família em São Paulo, ouvindo minha própria mãe testemunhar contra mim numa audiência de guarda do meu filho. Ela estava lá, de pé diante do juiz, falando com toda a convicção do mundo. Doutor, minha filha nunca conseguiu se estabilizar na vida. Ela mal consegue manter um emprego. Mas para vocês entenderem como cheguei naquele momento devastador, preciso voltar alguns meses atrás. Tudo começou quando meu casamento de 10 anos com Roberto chegou ao fim. Ele era gerente de uma concessionária de carros aqui em São Paulo. Ganhava bem e sempre me fez acreditar que eu dependia completamente dele. Durante anos, ele repetia que eu era só uma funcionária pública sem ambição, que ganhava pouco, que não tinha futuro. E eu, ingenuamente, acreditava. Quando pedi o divórcio, Roberto ficou furioso. Você vai ver o que é bom para a tosse, ele disse. Vou provar que você não tem condições de criar o Miguel sozinha. Meu filho Miguel tem 8 anos e é a luz da minha vida. Ver Roberto usar nossa criança como arma de guerra me partiu o coração. Mas o que eu não esperava era descobrir que minha própria família estava do lado dele. Ninguém esperava o que descobri na semana seguinte. Minha mãe, Dona Nilza, chegou na minha casa no Ipiranga com uma cara de poucos amigos. Amanda, o Roberto me contou que você está sendo irresponsável. Ele disse que você mente sobre seu trabalho, que inventa histórias sobre ser importante no seu emprego. Eu fiquei chocada. Mãe, como assim? Você sabe que eu trabalho no Tribunal de Justiça há 15 anos. Trabalhar no tribunal não quer dizer nada, ela rebateu. Você pode ser faxineira, pode ser qualquer coisa. O Roberto tem razão. Você nunca nos contou direito o que faz lá. Foi naquele momento que eu percebi. Por anos, eu havia mantido minha vida profissional reservada, sem ostentar, sem contar detalhes. Achava que estava sendo humilde, protegendo meu filho de pressões desnecessárias. Mas minha própria família havia criado uma versão completamente distorcida da minha realidade. Decidi que eles iriam descobrir a verdade, mas do jeito que menos esperavam. Durante os meses que se seguiram, enquanto o processo de divórcio corria, comecei a documentar tudo silenciosamente. Roberto espalhava pela vizinhança que eu era uma mulher instável que inventava histórias sobre ter um emprego importante. Minha irmã Patrícia também embarcou nessa versão, dizendo para todo mundo que eu sempre fui meio perdida na vida. O que eles não sabiam é que eu estava me preparando para uma surpresa que mudaria tudo para sempre. Chegou o dia da audiência de guarda. Roberto havia contratado um advogado caríssimo, Dr. Fernando Marchetti, conhecido por ser implacável em processos de família. Eu estava lá com meu advogado, Dr. Paulo, um homem simples mas competente que consegui contratar com minhas economias. O tribunal estava cheio. Roberto havia trazido meia dúzia de testemunhas. Vizinhos, colegas de trabalho, até minha cunhada estava lá. Do meu lado, apenas 2 amigas do condomínio que se dispuseram a testemunhar a meu favor. Mas quando vi minha mãe entrar no tribunal, meu coração gelou. Dona Nilza estava vestida de preto, como se fosse a um velório. Ela me olhou com uma expressão de decepção que nunca vou esquecer. Roberto havia conseguido convencê-la de que eu estava mentindo sobre tudo, de que eu era uma mãe irresponsável. O Dr. Fernando começou chamando as testemunhas de Roberto. Uma após outra, pessoas que mal me conheciam falaram sobre minha instabilidade emocional, sobre como eu vivia inventando histórias sobre ter um trabalho importante. Então chegou a vez da minha mãe subir ao banco das testemunhas. Dona Nilza, disse o doutor. Fernando, a senhora poderia nos contar sobre o comportamento da sua filha nos últimos anos? Minha mãe respirou fundo e começou. Doutor, eu criei a Amanda sozinha desde que ela tinha 10 anos. Sempre foi uma menina sonhadora, vivia inventando histórias. Agora, adulta, continua igual. Senti meu mundo desabar. Minha própria mãe estava destruindo minha credibilidade diante do juiz. Ela diz que trabalha no Tribunal de Justiça, que tem um cargo importante, mas nunca vimos prova disso. Vive naquela casa simples no Ipiranga, dirige um Corsa velho, compra roupa no Brás. Se ela fosse tão importante quanto diz, não viveria dessa forma modesta. O que veio depois me deixou completamente devastada. Além disso, continuou minha mãe, ela desaparece por dias, diz que está trabalhando, mas nunca vemos resultado financeiro disso. O Roberto, coitado, sempre sustentou a casa. Ela mal consegue manter um emprego, doutor. Vive mudando de setor, inventando desculpas. Roberto sorria satisfeito. Seu advogado anotava cada palavra.
Eu estava sendo destruída pela pessoa que mais deveria me proteger no mundo. E sobre a capacidade dela de cuidar do Miguel? Perguntou o Dr. Fernando. Olha, doutor, eu amo minha filha, mas ela não tem estrutura para criar uma criança sozinha. Vive no mundo da lua, nunca soube administrar dinheiro. O menino precisa de estabilidade, e isso só o pai pode oferecer. Quando minha mãe desceu do banco das testemunhas, eu estava em choque total. Miguel, que estava sentado ao fundo da sala com uma assistente social, me olhava com os olhinhos confusos, sem entender por que a vovó estava falando coisas ruins sobre a mamãe. Mas o que ninguém esperava era o que eu tinha preparado para aquele momento. O juiz, doutor Henrique Campos, um homem sério de uns 60 anos, me olhou e perguntou: Doutora Amanda, a senhora gostaria de se manifestar sobre os depoimentos? Eu me levantei devagar, com toda a calma do mundo, e disse: Meritíssimo, gostaria de chamar uma testemunha que chegou agora ao tribunal. O doutor Fernando se levantou imediatamente. Protesto, Excelência. Não fomos comunicados sobre essa testemunha. A testemunha não pôde confirmar presença antes porque estava presidindo uma sessão do tribunal, mas agora está disponível. Respondi, mantendo a voz firme. Dr. Henrique franziu a testa, curioso. Muito bem, pode chamar sua testemunha. Caminhei até a porta do tribunal e a abri. E então, entraram duas pessoas que fizeram o tribunal inteiro ficar em silêncio absoluto. Primeiro entrou o Dr. Antônio Silveira, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Logo atrás dele, a doutora Márcia Fontana, corregedora-geral da Justiça. Duas das autoridades máximas do Judiciário Paulista. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Roberto estava pálido. Minha mãe tinha a boca aberta. O Dr. Fernando não conseguia disfarçar a confusão. Dr. Henrique imediatamente se levantou em sinal de respeito. Excelência, que honra recebê-los em minha vara. Doutor? Antônio acenou respeitosamente e disse: Dr. Henrique, estamos aqui a pedido da doutora Amanda Santos Oliveira, para esclarecer algumas informações sobre sua atuação profissional. Foi aí que vi a expressão de choque total tomar conta do rosto da minha mãe. Doutora Amanda Santos Oliveira, continuou o presidente do tribunal, é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo há 5 anos, uma das mais jovens da história do tribunal. Ela preside a 2ª Câmara de Direito de Família e é relatora de processos de repercussão nacional. O tribunal estava em silêncio absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. A doutora Márcia tomou a palavra. A desembargadora Amanda é responsável por decisões que afetam milhares de famílias em São Paulo. Ela coordena o programa de modernização dos processos de guarda compartilhada e é consultora do Conselho Nacional de Justiça. Roberto estava completamente em choque. O doutor Fernando tentava encontrar palavras, mas não conseguia articular nada. Além disso, continuou o Dr. Antônio, a remuneração de uma desembargadora é de R$28 mil mensais, sem contar os benefícios. Ela possui patrimônio próprio declarado de R$1.200.000. O que aconteceu depois foi ainda mais satisfatório do que eu esperava. Minha mãe estava completamente pálida, as mãos tremendo. Ela olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Roberto parecia ter encolhido na cadeira. Dr. Henrique, ainda processando a informação, perguntou: Mas por que a doutora nunca mencionou sua posição durante o processo? Eu me levantei e, pela primeira vez naquele tribunal, assumi completamente quem eu era. Meritíssimo! Durante 15 anos de carreira, sempre mantive minha vida pessoal separada da profissional. Quando me casei com Roberto, era juíza de primeira instância. Fui promovida a desembargadora há 5 anos, mas nunca ostentei minha posição. Olhei diretamente para minha mãe. Sempre vivi de forma simples porque acredito que luxo não define caráter. Dirijo um Corsa porque é um carro confiável. Moro no Ipiranga porque gosto do bairro. Compro roupa no Brás porque é prático e econômico. A verdade que se revelou naquele momento mudou tudo para sempre. Minha ausência de casa sempre foi por motivo de trabalho. Sessões do tribunal, viagens para congressos jurídicos, estudos para relatórios complexos. Nunca menti sobre minha profissão, apenas não achei necessário detalhar minha posição para impressionar ninguém. Roberto tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro. Amanda, eu não sabia. Durante 6 anos de casamento, você nunca se interessou pelo meu trabalho. Respondi calmamente. Quando eu falava sobre processos complexos, você mudava de assunto. Quando eu tinha que viajar para Brasília para reuniões do CNJ, você reclamava dizendo que era frescura de funcionária pública. Dr. Antônio se dirigiu ao tribunal.
A desembargadora Amanda é reconhecida nacionalmente por suas decisões na área de direito de família. Seus julgamentos são estudados em universidades e citados por outros tribunais. O que veio depois deixou todo mundo de queixo caído. Doutora. Márcia abriu uma pasta e disse: Temos aqui cópias de algumas decisões da desembargadora Amanda que foram destaque na mídia nacional. Uma delas, sobre guarda compartilhada em casos de alienação parental, mudou a jurisprudência em todo o país. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Ela finalmente entendeu a dimensão do que havia feito. Além disso, continuou doutora Márcia, a desembargadora Amanda é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e autora do livro Proteção Integral da Criança, Novos Paradigmas, usado em cursos de pós-graduação em várias universidades. Roberto estava destruído. Seu advogado não sabia onde se esconder. As testemunhas que ele trouxe estavam constrangidas, percebendo que haviam sido usadas num teatro baseado em mentiras. Dr. Henrique, impressionado, perguntou: Doutora Amanda, por que a senhora manteve sigilo sobre sua posição durante todo o processo? Finalmente chegou o momento da minha vindicação completa. Meritíssimo, sou mãe antes de ser desembargadora. Queria que este processo fosse julgado baseado na minha capacidade materna, não na minha posição profissional. Mas diante das acusações infundadas sobre minha idoneidade e capacidade financeira, vi-me obrigada a esclarecer os fatos. Olhei para Roberto com toda a serenidade do mundo. Durante nosso casamento, você sempre disse que eu era só uma funcionária pública sem futuro. Nunca se interessou pelos meus estudos, pelas minhas conquistas, pelos meus projetos. Quando fui promovida a desembargadora, você estava assistindo futebol e nem me parabenizou. Dr. Antônio acrescentou: A desembargadora Amanda é uma das juristas mais respeitadas do país. Recebeu menção honrosa do Supremo Tribunal Federal por sua contribuição ao direito de família. A reação de minha família foi ainda mais satisfatória do que eu esperava. Minha mãe se levantou, tremendo, e tentou se aproximar de mim. Amanda, filha, eu não sabia. Roberto me disse. Mãe, eu disse calmamente. Durante 35 anos a senhora me conhece. Sabe do meu caráter, da minha dedicação ao Miguel, da minha honestidade. Mas preferiu acreditar nas palavras de um genro revoltado do que confiar na própria filha. Roberto tentou se justificar. Amanda, você nunca me contou. Se eu soubesse... Se soubesse o quê, Roberto? Que eu tinha sucesso? Que eu era respeitada? Isso mudaria seu caráter? Durante 10 anos você me diminuiu, me fez sentir pequena, incapaz. Quando eu tentava falar sobre meu trabalho, você dizia que era assunto chato de tribunal. Doutor. Fernando, o advogado de Roberto, estava visivelmente constrangido. As testemunhas que falaram contra mim pareciam querer desaparecer. Doutora Márcia tomou a palavra novamente. Gostaria de acrescentar que a desembargadora Amanda mantém há 3 anos um projeto social no Capão Redondo, oferecendo consultoria jurídica gratuita para mães em situação de vulnerabilidade. Isso é feito no seu tempo livre, sem qualquer remuneração. O que aconteceu depois foi a cereja do bolo da minha vingança. Doutor. Henrique, claramente impressionado, disse: Doutora Amanda, diante das informações apresentadas e considerando não apenas sua posição profissional, mas principalmente sua dedicação comprovada ao bem-estar do menor, este juízo decide pela guarda unilateral em seu favor. Roberto desabou. Simplesmente desabou. Toda a prepotência, toda a arrogância que ele demonstrou durante meses evaporou naquele momento. Além disso, continuou o doutor Henrique, determino que as visitas do genitor sejam supervisionadas por 6 meses, tempo no qual ele deverá passar por acompanhamento psicológico para compreender os danos causados por sua tentativa de alienação parental. Miguel, que estava no fundo da sala, correu para mim com um sorriso enorme. Mamãe, você é realmente importante. Eu o abracei forte e disse: Filho, o que me torna importante é ser sua mãe. Todo o resto é consequência. Quando saímos do tribunal, minha vida havia mudado para sempre. Minha mãe tentou me abordar na porta do fórum. Amanda, perdoa sua mãe. Eu fui uma tola completa. Mãe, a senhora testemunhou sob juramento que eu era uma mãe incompetente, que eu mentia sobre minha vida, que eu não tinha condições de cuidar do seu neto. Não foi um erro, foi uma escolha. Mas Roberto me convenceu, ele disse, e a senhora acreditou. Em 35 anos de vida, a senhora me viu mentir alguma vez? Me viu ser irresponsável com Miguel alguma vez? Mesmo assim, preferiu acreditar nele.
Dr. Antônio e doutora Márcia se despediram cordialmente. Desembargadora, esperamos vê-la na sessão de segunda-feira, disse Dr. Antônio. Estarei lá, presidente, respondi, finalmente assumindo publicamente quem eu sempre fui. A verdade sobre minha transformação era ainda mais profunda. Na semana seguinte, a notícia se espalhou pelo Ipiranga como fogo. A Amanda do apartamento 304 era, na verdade, uma das desembargadoras mais jovens do estado de São Paulo. Os vizinhos que antes me olhavam com pena agora me cumprimentavam com reverência. Dona Maria, a porteira do prédio, veio me pedir desculpas. Doutora Amanda, eu sempre soube que a senhora era especial, mas nunca imaginei. Roberto apareceu no meu apartamento numa terça-feira, completamente destruído. Amanda, eu me sinto um idiota completo. E respondi sem rodeios. Durante 10 anos, você conviveu com uma desembargadora e achou que estava casado com uma funcionária pública fracassada. Mas por que você nunca me contou? Roberto, quantas vezes eu tentei falar sobre meus casos, sobre minhas decisões, sobre os desafios do tribunal? Você sempre dizia que era papo de trabalho chato. Quando eu ganhei o prêmio de melhor dissertação em Direito de Família da USP, você nem foi à cerimônia. Ele ficou em silêncio, provavelmente lembrando de todas as vezes que me menosprezou. Quando fui promovida a desembargadora, você estava no bar com seus amigos. Cheguei em casa emocionada para contar e você disse: "Que bom, agora você pode parar de reclamar do emprego." A lição que aprendi mudou minha vida para sempre. Minha irmã Patrícia também veio me procurar, chorando. "Amanda, eu me sinto horrível. Como pude duvidar de você?" "Patrícia, você sempre soube que eu era estudiosa, dedicada, responsável. Mas quando Roberto plantou a dúvida, você preferiu acreditar que eu havia me tornado uma mentirosa compulsiva. Mas ele parecia tão convicto. E isso bastou para você questionar o caráter da sua própria irmã. Percebi que durante anos eu havia me escondido por humildade, mas isso permitiu que pessoas mal-intencionadas criassem versões distorcidas sobre minha vida." Miguel, aos poucos, foi entendendo a dimensão do que aconteceu. "Mamãe, por que você nunca me contou que era importante?" "Filho, eu não queria que você se sentisse pressionado ou diferente das outras crianças. Queria que você me amasse por ser sua mãe, não por causa do meu trabalho. Mas agora eu entendo por que você estudava tanto. Porque tinha tantos livros." 3 meses depois, minha vida havia se transformado completamente. Resolvi parar de me esconder. Comprei um apartamento maior nos Jardins, não por ostentação, mas porque finalmente me permiti viver de acordo com minhas conquistas. Miguel adorou ter um quarto maior e uma biblioteca só nossa. Roberto tentou se reaproximar várias vezes, mas eu havia descoberto algo fundamental. Respeito não se reconquista, se constrói desde o início. Na primeira visita supervisionada dele com Miguel, meu filho disse uma coisa que me marcou para sempre. "Pai, por que você falava mal da mamãe se ela é tão importante?" Roberto não soube responder. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele passou 10 anos menosprezando uma das juristas mais respeitadas do país? Minha mãe ainda tentou se reaproximar várias vezes, mas algumas feridas são profundas demais. Testemunhar contra a própria filha numa audiência de guarda não foi um erro. Foi uma escolha que revelou quem ela realmente era quando testada. O empoderamento final foi ainda mais satisfatório. 6 meses depois da audiência, recebi um convite para dar uma palestra na Ordem dos Advogados do Brasil sobre direito de família e proteção da criança. O auditório estava lotado. Durante a palestra, falei sobre a importância de julgar com base em fatos, não em preconceitos. Sobre como aparências podem enganar e como o verdadeiro caráter se revela nas adversidades. No final, uma advogada se levantou e perguntou: "Desembargadora, como a senhora mantém o equilíbrio entre vida pessoal e profissional?" Respondi: "Aprendi que esconder nossas conquistas por humildade pode ser prejudicial. Hoje, ensino meu filho que devemos ter orgulho de nossas vitórias honestas, que trabalho dignifica e que respeito se conquista com caráter e competência." A plateia aplaudiu de pé. Entre os presentes, reconheci alguns rostos familiares. Vizinhos, pessoas que haviam me julgado, até o Dr. Fernando, advogado do Roberto, estava lá. Depois da palestra, ele se aproximou. "Doutora Amanda, gostaria de me desculpar pelo constrangimento que causei. Foi um dos momentos mais vergonhosos da minha carreira." "Dr. Fernando, o senhor fez seu trabalho baseado nas informações que tinha. A lição é sempre investigar antes de atacar. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente transformada.
Miguel está orgulhoso da mãe, tira notas excelentes na escola e sempre conta para os amigos que minha mãe é juíza e ajuda muitas famílias. Ele aprendeu que sucesso se conquista com estudo e dedicação. Roberto ainda tenta contato esporadicamente, mas aceita que perdeu para sempre a família que tinha. Nas visitas supervisionadas, se comporta respeitosamente, talvez finalmente compreendendo quem ele realmente perdeu. Minha mãe e minha irmã continuam tentando se reaproximar, mas entendi que família verdadeira é quem te apoia nos momentos difíceis, não quem te abandona quando acredita que você não tem valor. Conheci pessoas maravilhosas no meio jurídico. Fiz amizades verdadeiras baseadas em respeito mútuo e valores compartilhados. Minha vida social hoje é rica e genuína. A lição mais importante que aprendi nessa jornada, durante anos, acreditei que modéstia significava esconder conquistas. Descobri que isso pode ser perigoso. Pessoas mal intencionadas podem usar nossa discrição para criar narrativas mentirosas sobre nossas vidas. Hoje, ensino para outras mulheres. Tenham orgulho de suas vitórias. Não se escondam por falsa modéstia. O mundo precisa ver mulheres fortes, competentes e bem-sucedidas para que outras se inspirem. Também aprendi que algumas pessoas só nos respeitam quando descobrem nosso status social. Essas pessoas não merecem nosso tempo nem nossa energia. Verdadeiras relações se baseiam em caráter, não em posição. Miguel aprendeu que justiça existe, que mentiras têm pernas curtas, e que devemos sempre acreditar em quem provou ser confiável ao longo do tempo. A mulher que entrou naquele tribunal humilhada e atacada pela própria família saiu de lá empoderada e orgulhosa de quem sempre foi. A diferença não estava no que eu conquistei, mas na minha coragem de finalmente mostrar ao mundo quem eu realmente era. Descobri que vingança elegante não é sobre destruir ninguém. É sobre revelar a verdade de forma tão incontestável que as mentiras simplesmente desmoronam sozinhas. Se você gostou dessa história de superação e empoderamento feminino, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais histórias inspiradoras de mulheres que não se deixaram abater e compartilha com aquela amiga que precisa ouvir que nunca devemos ter vergonha das nossas conquistas. A força da mulher brasileira é inquebrável e juntas somos ainda mais fortes.